de voz, é isso mesmo. Vamos então pra Doha, no Catar, boa, hein? pra conversar com os nossa equipe que tá por lá, que acompanhou a seleção brasileira. Vitor Sérgio, Monique Danello e Arthur Quesada pra contar tudo pra gente. Estavam no estádio, os três. Estavam no estádio pra contar pra gente tudo o que aconteceu nessa vitória da seleção brasileira na estreia contra a Sérvia. Fala, meu povo! Um abraço pra você, Tainá, pra vocês aí no estúdio, pra galera que tá em casa com a gente. Saiu a nossa primeira vitória na Copa do Mundo, Tainá. Começamos bem, começamos com o pé direito, vencemos a Sérvia por 2-0 aqui no Lusail Stadium. Uma bela estreia da seleção brasileira pra trazer confiança, pra quebrar esse gelo de estreia da Copa do Mundo, essa ansiedade, já que o Brasil tinha 16 estreantes no seu grupo de 26 jogadores. Então passamos bem por essa estreia com essa vitória de 2-0. Mas não foi uma vitória fácil, né? Foi um jogo que não se desenhou com tanta facilidade para a seleção brasileira. Queria que você trouxesse a sua análise para a gente começar, VSR, desses 2 gols do Richarlison e do caminho que a seleção brasileira encontrou para chegar até essa vitória. Boa noite para todo mundo aí no Brasil. Uma vitória muito importante e uma vitória boa, eu acho. Eu acho que se a gente for... você pode ter ali vários perfis, né? Aqui... O torcedor pode fazer o que ele quiser, pode ser mais empolgado, pode ser mais cri-cri, aí é dele, mas a gente pode ter uma análise um pouco mais crítica, uma análise um pouco mais empolgada. Sendo equilibrado, como gosta o Tite, eu acho que foi uma atuação boa, com um segundo tempo muito bom. Eu diria até quase excelente o segundo tempo. Acho que o primeiro tempo, vi muita gente dizendo que o primeiro tempo foi ruim, eu não achei ruim. Eu achei exatamente como eu imaginava que seria. Um primeiro tempo de um time muito competitivo, primeiro tempo de um time que começou o jogo de fato querendo incomodar o Brasil. Então, se você pega os primeiros 20 minutos, e até estatisticamente você vê uma Sérvia pressionando alto, uma Sérvia chegando, fazendo 2 em 1, uma Sérvia correndo muito. Até você imaginava e você falava, cara, será que eles vão fazer isso o tempo todo? Vai faltar perna, vai faltar gás, até porque são jogadores grandes e acabam se cansando muito. Então acho que o primeiro tempo foi, e se você pegar até os 25, a Sérvia ganhava praticamente todas as disputas de segunda bola, né? Aquela bola que disputa no alto, quando sobrava, sobrava no pé da Sérvia. Com o passar do tempo, a Sérvia foi dosando um pouquinho a energia, o Brasil foi crescendo, mas ainda tendo muita dificuldade de achar espaço, porque os laterais acho que estavam muito tímidos, ainda que o Tite não queira que os laterais ataquem o corredor o tempo todo, poderiam ter tido um pouquinho mais avançado. O Paquetá estava ali muito vigiando o Milinkovic-Savic, que estava caindo do lado dele. E ali, acho que estava um jogo muito físico, faltando espaço. Mas acho que o Brasil já termina melhor no primeiro tempo. E o segundo tempo, com um Alexandro um pouco mais avançado, acho que o Tite prendeu de vez o Danilo, até porque sem o Kostic não tinha ameaça por ali, liberou um pouco o Alexandro e aí o Brasil passeou pelo lado esquerdo, Alexandro, Neymar, Vinícius. Por ali o Brasil construiu a vitória. Antes do 1-0 o Neymar já tinha tido uma chance numa assistência, quer dizer, num passe do Vinícius. Depois o gol tem o Neymar driblando, o Vinícius chutando, o Richarlison fazendo. E depois o Neymar começa a jogada, aciona o Vinícius mete de trivela e o Richarlison faz um golaço, um belíssimo gol. Então assim, o segundo tempo muito bom, poderia ser excelente. E o primeiro tempo não acho que tenha sido ruim, acho que tenha sido equilibrado como eu imaginava que seria. Precisamos falar de Richarlison, né, Arthur? Vamos falar de Richarlison, assim... Tem 2 avaliações aí. Eu concordo com o VS que o segundo tempo foi excelente. Eu acho que o primeiro tempo foi bem abaixo, mas tem alguns pontos para isso, né? Especialmente também a estreia do Brasil na Copa do Mundo. 2018 foi difícil, 2014 também, 2010, 2006... 2018 terminamos com um empate. E que mudou um pouco a atmosfera. O Monique estava lá, né? Mudou um pouco o clima, né? Bagunçou. Vocês dois, né? O morro deixou de ficar tranquilo, né, VS? Exatamente, o morro ficou esquisito. Eu até pensei que isso poderia acontecer caso, por exemplo, o Brasil tropeçasse aqui, porque realmente o Brasil chega aqui com muita motivação, pela campanha que fez, enfim. Mas no primeiro tempo eu senti um pouco os jogadores errando muito, ansiosos e também caindo na armadilha
armadilha da Sérvia, da marcação alta, não conseguiu escapar ali. O Paquetá mais preso, jogando como segundo volante, naquilo que era do Fred, até para não correr tantos riscos assim. E a verdade é que o Brasil não conseguiu praticamente dar um chute ao gol no primeiro tempo. E aí tô falando do Richarlison também. Só que o Tite consegue mudar o time sem mexer no time efetivamente com substituições. E o segundo tempo é totalmente diferente. O Richarlison é um cara que tem estrela, porque realmente ele não tinha dado um chute no gol, ele não tinha pegado tantas vezes assim na bola, não era o principal jogador do Brasil. Até então, acho que ele tinha se destacado mais no combate, que ele roubou 2 bolas voltando, sim, do que efetivamente na fase ofensiva. Exatamente. E isso é importante também, porque a gente precisa de um cara lá na frente que volte para marcar, senão não dá para jogar com Rafinha, Vinícius, Neymar e Richarlison. E alguém tem que ajudar, Alguém tem que ajudar. E o Richarlison estava muito mais nessa função. Mas, cara, quando a gente olha para a 9 da seleção brasileira, a gente quer ver gol. E gol, 2 ainda, do jeito que foi. Um golaço, o primeiro foi com Faro de centroavante, tava lá. E o segundo, cara, foi pintura. O gol da Copa até agora. Uma pintura. Então, é óbvio que tira um peso, uma pressão muito grande do camisa número 9 da seleção brasileira, Monique, que pra mim, sem dúvida nenhuma, a gente tem bons jogadores no banco, mas o Richarlison é o 9 dessa Copa. E aí a gente vai lembrar do que o Richarlison teve que responder ao longo da semana, né? Que muito se falou do Fred, que chegou a ser chamado de Cone na Copa de 2014, e o Gabriel Jesus, que passou a Copa em branco em 2018. O Richarlison tinha toda essa pressão e estreia muito bem, marcando 2 gols pela seleção brasileira.